João 10, versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Então nós vamos tirar algumas lições extraídas desse texto aqui. Antes, eu queria te despertar para uma coisa interessante. O capítulo 10, para mim, eu estou falando de mim, contém, além de poderosos ensinamentos, ele, para mim, é cercado de uma adrenalina dramática. Porque se você ler o capítulo todo, você vai ver que isso se deu em Jerusalém, num tempo de inverno, um tempo frio, era o inverno. Jesus estava ali no templo, nos átrios do templo, ensinando ao ar livre, num lugar coberto chamado Alpendre de Salomão, como se fosse uma marquise que tinha. E ele se coloca ali, num lugar que tinha um certo amparo, chamado Alpendre de Salomão, e começa a ensinar. Esses discursos de Jesus, aqui no capítulo 10, e os ensinamentos que estão contidos neles, nos mostra muito claro o aspecto salvador de Jesus. O aspecto libertador de Jesus. E também o seu aspecto agregador. Jesus agregava pessoas assim. E no desenrolar desses assuntos, a gente vê ali uma tremenda ansiedade de alguns com respeito aos ensinamentos de Jesus. Despertou ansiedade em alguns. Olha o versículo de número 24 de João 10. Joga o versículo 24 aqui. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhes: até quando terás a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Então havia uma ansiedade. Aqueles discursos geraram uma ansiedade, uma expectativa no coração de alguns, mas também fez desabrochar o ódio escancarado que alguns tinham de Jesus. Ódio. Olha o versículo 31. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Debaixo de toda essa atmosfera se desenrola essa situação que nós estamos aqui trazendo aos irmãos. Então Jesus, vendo esse clima, no meio de todo esse clima, de toda essa atmosfera, no versículo 40, Jesus decide sair. Jesus decide se retirar. Olha o que é que diz o versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então Jesus se retira. Eu estou entrando nisso aqui, eu fiz esse pequeno apanhado aqui, muito pequeno mesmo, no intuito de te instigar a você chegar em casa hoje, abrir a Bíblia em João capítulo 10 e a ler de maneira reflexiva. Ler você refletindo o capítulo 10. Você vai entender o que é que eu estou te falando, como é que é um capítulo
que além de ter uma grande gama de ensino, tem um desenrolar dramático. Você vai ver a situação que envolvia Jesus. Nos versículos que nós acabamos de ler, os 5 primeiros versículos, Jesus aponta 5 figuras. Olha aí no início do capítulo 10. Quem quiser pode passar uma canetinha assim de baixo, só para você guardar. Se você quiser, eu vou fazer. A primeira figura que Jesus destaca está no versículo 1, ladrão e salteador. Marca aí. É uma figura, ladrão e salteador. Depois, no versículo 2, passa uma canetinha onde está escrito pastor. A segunda figura é o pastor. Passa uma canetinha aí, pastor. Depois, no versículo 3, ele fala da figura do porteiro. Passa aí. Porteiro, versículo 3. Depois, ele aponta ovelhas. Eu deixei o versículo 4, apesar dele citar ovelhas em outros versículos acima, mas eu deixei o versículo 4, ovelhas, para você ir na sequência. E no versículo 5 ele fala de estranho, estranho e estranhos. Passa uma canetinha na palavra estranhos. Então são 5 figuras que Jesus aponta e que nos trazem lições importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento. A primeira figura aqui, que nós vamos entrar já no assunto, a primeira figura que Jesus aponta, nós vamos seguir fielmente a sequência que ele deu. Eu não vou pular a sequência, mas nós vamos seguir fielmente. Então a primeira figura que ele aponta é o ladrão e salteador. Então Jesus fala dessa figura que não tem escrúpulos. É uma pessoa sem escrúpulos, sem ética, sem respeito por aquilo que é certo. Olha direitinho o versículo 1, o que é que ele diz. É aquele que não quer saber os meios para chegar aos fins. Ele não importa. Para ele não tem limite. Ele é inescrupuloso. Por quê, pastor? Porque no versículo 1 diz que ele não podendo entrar pela porta, ele sobe por outra parte. Ele pula o muro, ele pula a cerca, ele age sem conduta, sem ética, sem princípio. Ele acumula nessa figura aí aquilo que é ilegal, que é errado e que é negativo. Olha o que é que ele diz, irmão. Ele diz: aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Não tem escrúpulo. Já que ele não pode entrar para atingir os meios que ele quer, ele pula o muro. Então ali está tudo que é ilegal, tudo que é negativo, tudo que é errado. Mas além de ser uma pessoa que não tem escrúpulos, essa figura é salteador. Você sabe o que é um salteador? Era assaltante de estrada. Salteador era bandoleiro. Era aqueles que ficavam assaltando na estrada, que atacavam os viajantes repentinamente. Assaltante, que vem de súbito e diz: perdeu, tu não está esperando. É um salteador. Ataca de repente, de súbito, e ali subtrai os bens das suas vítimas. E a gente vê que é uma verdade. Quantos na estrada da vida, quantos na estrada da existência não são assaltados pelo diabo? Não vê seus bens repentinamente sendo subtraídos.
não vê coisas e bens preciosos. E Satanás arrasta e promove perdas incríveis. Quantas pessoas no decorrer da vida não tem tantas coisas que são literalmente tiradas da sua mão pelo diabo. Aqueles que Satanás vai e faz vítimas de suas violências, imprimindo ali perdas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais. E quando Paulo fala que a gente deve ter muito cuidado com isso, muitas pessoas são enganadas porque pensam que o mundo é somente nessa esfera, mas nós sabemos, como servos de Deus, que existe um mundo espiritual, e nós devemos ter muito cuidado com esse salteador, que vem e consegue subtrair das nossas vidas, se não temos Cristo, se não vigiamos, bens, muitas das vezes, irrecuperáveis. Olha o que é que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Aos Efésios 6 e 11. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Ele planeja ciladas. E não são bobagem não, são astutas. Muitas das vezes você não percebe, e quando você se dá conta, você está envolvido, você está comprometido, você está preso, você está bloqueado em armadilhas que o diabo prepara. Salteador. E de súbito, de repente, quando você dá por si, você vê que coisas que seriam para você inegociáveis são tiradas da sua vida. Mas Jesus não diz só que esse camarada inescrupuloso e salteador, diz que é ladrão. Diz também que é ladrão. No versículo 10 do capítulo 10, olha o que é que Jesus fala sobre o ladrão. A parte A. João 10 e 10. João 10 e 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus mostra a tríplice ação desse bandido, do diabo. Diz que ele vem para, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele faz isso. O diabo rouba sonhos. Quantas pessoas têm os sonhos roubados pelo diabo? O diabo rouba sonhos. O diabo rouba dignidade. Quantas pessoas saíram de casa com dignidade e voltaram com a moral totalmente esculachada, arrebentada, a dignidade arrebentada, a vida toda comprometida, a vida, na verdade, destruída. O diabo rouba a saúde e imprime um desejo de autodestruição. A pessoa sabe que está propensa a ter uma cirrose, mas não larga a garrafa de cachaça. Sabe que o crack vai levá-lo à loucura, mas não resiste uma pedra de crack. Não deixa de exalar uma cocaína para ficar louco, doido, e vai na estrada do suicídio. O diabo faz isso. Rouba dignidade, rouba sonhos, rouba saúde, rouba a família. Quantas famílias são destruídas? Quantas famílias são destruídas? De filhos que não têm referência de pai, porque o pai tem uma, duas, três mulheres, tem um filho no Espírito Santo, outro em São Paulo, outro em Recife, outro na Bahia, sai cobrindo o litoral de filhos. A mãe
Já passou por 4, 5 casamentos. Destrói famílias. Filhos sem pai, filhos sem mães, filhos órfãos. O diabo destrói a alegria. Quantas pessoas vivem debaixo de uma tristeza mórbida? Não tem alegria, não tem prazer, não consegue ter contentamento em nada, não tem satisfação em coisa nenhuma. É uma tristeza mortal, imprimida por espíritos, pelo diabo, pelo ladrão, que veio e roubou a alegria. Deus não criou o homem triste. Deus não criou o homem melancólico. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Então não criou o homem triste, melancólico e dependente. Mas o diabo rouba a alegria das pessoas. Rouba mesmo a alegria. Rouba a prosperidade. Rouba a esperança. Rouba a bondade. Rouba a fé. Quantos perderam a fé? Não é? Perderam a fé. Hoje vive num clausuro de dúvidas, praticam a religião, mas nunca encontrou Deus nela, não tem de Deus conhecimento nenhum, não tem com Deus raízes nenhuma, não tem com Cristo vida alguma. Ele vai na igreja porque vai, e ele é turista, ele passa um tempo na igreja, e depois desaparece, não volta, porque perdeu a fé. Apocalipse 13:11, olha o que é que a palavra de Deus diz, para mim e para você. Eis que venho sem demora, guarda, você tem que guardar, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos que ter cuidado com o ladrão. Alguém pode dizer assim, mas pastor, ele rouba, mas ele também mata. Satanás é assassino. Escuta o que eu estou lhe falando, Satanás é assassino. Sempre foi, desde o início. Quem é que você acha que está por trás do assassinato de Abel? Quem? Quem você acha? Quem é que você acha que está por trás? Quem é que você acha que motivou, incentivou e preparou o assassinato de Abel? Quem é que você acha? Foi Caim. Caim foi o instrumento. 1 João 3:12. 1 João 3:12. 1 João 3:12. Não como Caim, o quê? Ele era de quem? Do maligno. O que é que operava nele? O maligno. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Satanás estava por trás daquilo ali. Desde o princípio, ele é assassino. Assassino. Assassino mesmo. Quem é que você acha que está por trás de tanta violência? Estão matando pessoas por qualquer coisa. Se mata por um tênis. Se mata por um celular, irmão. Se mata por causa de uma desavença num trânsito. Quem é que você acha que move toda essa violência? Satanás. Os jornais estão cheios aí, irmão, de verdadeiras aberrações, de casos com motivações banais, de homicídio. Você diz, não é possível. Não é possível, não é possível que uma pessoa teve que coragem de tirar a vida do outro por uma questão tão banal, tão insignificante como essa. O diabo, ele é assassino, porque ele veio roubar, ele veio matar, mas ele não veio matar só o corpo, não. Não pense que a área está limitada
para dar seu corpo. Satanás mata muitas vidas, almas. Há muitas almas aí que estão mortas, porque estão presas, estão escravizadas pelo diabo. O diabo não os deixa ter vida com Deus, vida espiritual. Estão afastadas de Deus. Olha o que é que diz Efésios 5,14. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre o quê? De entre os mortos. Mortos. Paulo está falando aqui uma linguagem espiritual, mortos. Há muitos mortos que você vê na rua, que não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus, não conhece Jesus, estão mortos espiritualmente, mortos. E Cristo te esclarecerá. Para aqueles irmãos que aqui foi escrito para a igreja. Isso aqui não foi para incrédulo, não. A gente tem que ter muito cuidado. Paulo escreve para os irmãos em Éfeso: irmão, desperte, não durma, não brinque, porque Satanás é assassino de alma. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Segunda Coríntios 4,4. 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século, o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cega a mente. Satanás cega o entendimento. A pessoa não consegue entender, não consegue compreender, porque está com o entendimento cego. E assim, ele tem arrastado muitas vidas. Mas ele veio roubar, matar e destruir. Agora, tem uma coisa aqui que você repara o detalhe. Por que Jesus não falou assim? O ladrão vem roubar, destruir, e deixou para dizer que ele vem matar por último. Por quê? Você já viu a sequência? Jesus diz assim: ele veio roubar, matar e destruir. Se a gente fosse botar na sequência, a gente ia dizer assim: ele veio roubar, destruir e matar. Mas Jesus coloca matar antes de destruir. Por que que Jesus coloca isso? Por que que Jesus coloca exatamente nessa sequência? Porque a destruição que Satanás vem promover sobre o homem não é superficial. Não é uma destruição superficial. Eu era dono de um grande comércio, veio um incêndio, destruiu tudo, mas superficial. Eu me levanto e construo outra vez. Não é esse tipo. A destruição que Satanás veio promover não é uma destruição passageira. A destruição que Satanás veio promover não é uma destruição momentânea, é uma destruição eterna. É por isso que Jesus falou da destruição no tom mais grave da declaração. Ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir o homem eternamente. O que é que o diabo promove? Um afastamento eterno entre você e Deus. Esse é o alvo da destruição de Satanás. Te afastar o homem eternamente de Deus. Aí o ser humano é totalmente destruído. Levá-lo para um fim de sofrimento eterno. Esse é o alvo do diabo. Onde não há fim, não há saída e não há volta. Acabou, morreu sem Cristo, morreu distanciado de Jesus, morreu sem ter a salvação, morreu desviado dos caminhos do Senhor, é inferno. Então ali está cumprido o alvo de Satanás. Não há saída, não há volta, não tem vela, não tem prece, não tem oração, não tem purgatório, não tem advogado, ali acabou. Morreu, segue-se o juízo. Esse é o alvo que Satanás imprime. Por isso que ele vem destruir
Olha o que é que Jesus fala. Todos vocês aqui estudam a Bíblia. Lembra-se da parábola do Lázaro e do pobre. Lázaro e do rico. E eu queria só tomar 2 versículos, só para a gente dar assim por cima. Lucas 16, 25 e 26. Olha que coisa séria. Jesus está falando sobre essa situação pós-morte. A pessoa sem Cristo. Lucas 16, 25 e 26. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu, o quê? Atormentado. Vai ver no dicionário o que é atormentado. Lê, vê direitinho o que quer dizer. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Separação eterna. Por isso que ele vem destruir. Então essa é a primeira figura. Vamos ver a segunda? Passou aí a segunda. Está no versículo 2. Pastor. O pastor. Jesus aponta uma outra figura no texto, que é a figura do pastor. E a primeira coisa que ele aponta na figura do pastor é a legalidade. Ele diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Ele aponta ali a legalidade. Ele diz que o pastor aqui assume a sua missão debaixo de uma legalidade, debaixo de uma autoridade. Ele não precisa cortar caminho, ele não precisa pular a cerca, ele entra pela porta. Ele tem legalidade para entrar pela porta. Há uma outra coisa aqui que Jesus fala sobre o pastor, que o pastor tem uma identidade, ele é reconhecido. No versículo 3 ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Há uma identificação. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Irmão, é muito maravilhoso ser crente, porque você conhece a voz de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Você conhece a voz do pastor. Quantos dizem glória a Deus? Um crente que vive na presença de Deus, que vive buscando a palavra de Deus, ele não é arrastado por qualquer novidade, porque ele conhece a voz do pastor das ovelhas. Olha o que é que diz o versículo 3, diz assim: e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E eu tenho certeza que aqui tem irmãos que têm testemunho sobre essa verdade que Jesus está pontuando aqui. Com certeza, tem irmãos aqui que poderiam dizer: pastor João Ribeiro, eu já tive situações na minha vida que parecia que tudo era certo, que tudo estava legal, que tudo ia dar certo, e de repente eu ouvi uma voz que disse: não faça, não vá, não pegue, não assine, não entre. Ou de outra maneira: pastor, eu pensei que tudo ia dar errado, eu pensei que não ia dar nada certo, eu pensei que não, jamais o negócio ia fluir, mas uma voz disse: vá, entre, faça. Alguém aqui já teve essa experiência? Levante a mão e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. É a voz do pastor. Nós conhecemos a voz do pastor. Glória a Deus. Jesus tem falado com você, meu irmão. Jesus tem falado com você. Aleluia. Irmão, Jesus tem falado com você, meu irmão.
Você tem ouvido a voz do Senhor, ou para ouvir a voz do Senhor, você tem que correr num trabalho de oração para uma irmã botar a mão na sua cabeça e profetizar? É isso assim? É só assim que você escuta a voz? É muita pobreza para você, querido. Muda isso na tua vida. Nós estamos diante do Senhor vivo, do Senhor que fala, do Senhor que é o Deus da igreja e se comunica com os seus servos. Aleluia! Ele continua falando com o seu povo, continua falando com as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Olha o que é que diz o Salmo 95. Vamos ler 2 versículos, 7 e 8. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus. Quantos dizem glória a Deus? E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Quantos dizem glória a Deus que somos suas ovelhas? Se hoje ouvirdes o quê? A sua voz. Só a parte A. Não endureçais o coração. Deixe Deus falar com você. Aleluia. Você é ovelha. Ovelha escuta a voz do pastor. Aleluia. Ovelha escuta a voz do pastor, querido. Deixa ele falar com você. Ele continua falando. Aleluia. Mas além dele ser identificável, ele tem um relacionamento íntimo com as suas ovelhas. É íntimo, porque olha o que é que diz aqui no versículo 3. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Obrigado. Chama pelo nome. Ele conhece. Meu irmão, você pode precisar de ser apresentado para um outro irmão, mas para Jesus não. Ele sabe quem é você. Ele conhece o nome de cada um que está aqui. Quantos dizem glória a Deus? Ele nos chama pelo nome, aleluia. Talvez você olhe para um irmão que está aí, você diga: eu não sei como é o nome daquele irmão. Mas Jesus sabe exatamente. Ele chama as ovelhas pelo nome. Aleluia. Conhecimento próximo. É um nível de conhecimento próximo, de aconchego. Ele conhece o rebanho em um todo, mas ele também conhece individualmente cada um de nós. Ele conhece as nossas questões, ele conhece as nossas mazelas, ele conhece os nossos fracassos, ele conhece as nossas faltas, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece os nossos temores, ele conhece, irmão, as nossas limitações, ele conhece os nossos sonhos, ele conhece aquilo que precisamos, ele nos conhece, aleluia! Quem sabe hoje? E eu vou te dizer uma coisa, o que eu digo, estou falando aqui em Cristo, e isso pode acontecer, porque é verdade. Quem sabe hoje, alguém aqui está tão necessitado de Deus, tão necessitado que o pastor das ovelhas, que nos conhece pelo nome, escute hoje a voz dele, ainda hoje, lá no teu quarto, lá na tua cama, lá na sala, quando você se levantar de madrugada para orar sozinho. Talvez você escute a voz, talvez você escute ele chamar o teu nome, aleluia! Quando a gente escuta uma coisa dessa, irmão, a gente é lançado ao fantástico, ao incrível, aleluia, porque esse Deus tão grandioso, e olha que ele é grandioso. Olha o que é que diz o Salmo 147, versículos 5, 4 e 5. 147, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: grande é o nosso Senhor, e de grande poder,
O seu entendimento é infinito. Agora, escuta isso. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios. Versículo 5, você jogou 6. Coloque o 5. Coloque o 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo quê? O Deus que conhece o nome de todas as estrelas, sabe o teu, meu irmão. Não esquece do teu, levante a mão e glorifique. Ele conhece o nome de todas as estrelas. Irmão, nós não sabemos qual o número de estrelas nesse universo. Pensa, é bilhões de bilhões. Ele tem um nome para cada uma. Mas se você aparecer lá, ele diz, é o Reinaldo aqui. Aleluia. É você, minha filha. Aleluia. É a Charla aqui. É o Sérgio ali. É o Leonardo que está ali. Aleluia. Ele conhece pelo nome. Glorifique a Deus e confie nele. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Que coisa grande, que coisa maravilhosa. Isso é motivo da gente dar glória a Deus. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele é grande, poderoso, infinito em sua sabedoria. E Ele sabe. A gente mas Ele conhece. Pode ser que nenhuma autoridade da cidade sabe quem é você. Só te cumprimenta no tempo da eleição. Só aperta a tua mão no tempo de pedir um voto. Não sabe nem quem você é. Mas aquele que está acima de tudo, de todos, conhece você pelo nome. Levante a mão e dê glória a Ele. Ele é digno de glória, digno de adoração. Esse pastor transmite segurança e tranquilidade, porque ele dá direção. Uma das coisas, irmão, que eu acho extremamente maravilhoso, é que um crente em Jesus, quando confia em Jesus, não vive confuso, não vive batendo a cabeça, porque ele tem direção. Olha o que aqui diz o versículo 3. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz. Ele as traz. É Ele que guia para fora. É Ele que diz, ó, o caminho é aqui, ó. Ele as traz para fora. Ele guia. Ele guia a nossa vida. Irmão, Ele guia a tua vida. Confie nisso. Eu bato sempre nisso, porque vivemos num momento que tem tanto crente lança a mão de tranquilizante, de calmante, de antidepressivo. Tem tanto crente na fila de psicólogo, psiquiatra. Eu não estou desfazendo desses profissionais, mas há tanto crente que lança a mão desses recursos antes de lançar a mão na oração, na palavra de Deus, de buscar a Deus e de confiar que o Senhor dá direção às nossas vidas. Ele dá direção. Ele dá proteção. Olha o que é que diz. Essa direção não é uma direção abandonada. Ele te diz, vai, olha aqui. Ele não dá uma informação, porque você pergunta, como é que eu faço para chegar na rua tal? Deus não dá informação, Ele dá direção. O cara diz assim, vira ali à esquerda. Você vira à esquerda e vá. Deus não, o Senhor Jesus não, Ele traz para fora. E olha o que é que Ele faz. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 4. Diz assim, e quando tira para fora, Ele não dá só informação. E quando as tira para fora, quando tira as suas ovelhas, Ele vai adiante delas. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Você não tem um Deus que dá informação, sai para fora e vai. Não, Ele diz, vem cá.
Vem comigo que eu vou te tirar para fora. Agora eu vou na tua frente. Aleluia. Ele vai na tua frente, ele vai na minha frente, ele vai na nossa frente. Aleluia. Esconda-se sempre atrás dele. Deixe Jesus na frente da sua vida. Aleluia. Nós cantávamos um louvor bem antigo. Se com Cristo no barco, o que é que acontece? Tudo vai muito bem. Cristo no barco, tudo vai muito bem. Deixa Ele ir na tua frente. Confia nele. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Ele não me deixa a sorte da estrada, do destino. E quando tira para fora, Ele vai adiante delas. Eu vou na frente, aleluia, glória a Deus. Ô meu irmão, exalte ao Senhor. Tira um minutinho aí para agradecer, porque eu tenho certeza também que alguns de vocês aqui já trilharam caminho na vida, já trilharam aqui caminhos escorregadios, caminhos apertados, caminhos escuros, caminhos difíceis, mas você sabe que Ele foi na frente. Ele foi na frente, aleluia. Ele não abandonou, aleluia. Viver debaixo da direção, da proteção desse pastor é ter vida. Ô meu irmão, não deixe que alguma dificuldade venha lhe abater para você andar de cabisbaixo. Não. Aleluia. Olha o que é que ele diz em João 10:10, a parte B. Ele coloca ali o que é que o ladrão faz, mas ele diz assim: eu vim com uma proposta que anula toda essa ação de Satanás. O propósito de Satanás é esse. O meu é muito superior, porque eu vim para que tenha o quê? E a tenha o quê? Em toda a plenitude. Levante a mão, diga glória a Deus. E essa vida abundante indica que você tem vida aqui e tem vida na eternidade. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas, passando aqui a figura do pastor, é apontada uma outra figura. É a figura do porteiro. Está no versículo 3. É o único versículo que é citado essa figura. Muito assim. Rapidamente ele diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ao porteiro. Glória a Deus. Essa figura do porteiro aqui, se você olhar direitinho, ela assume uma posição de grande importância, porque é o porteiro que dá acesso às ovelhas para vir ao encontro do pastor. E isso nos lembra a obra do Espírito Santo. Se o Espírito não trabalhar, se o Espírito não agir, se o Espírito não abrir a porta, sabe por que você está aqui? Porque o porteiro abriu a porta e te deu acesso ao pastor das ovelhas. Levante a mão e glorifique a Deus. Você está aqui porque o Espírito Santo agiu. Quantos dizem glória a Deus? É por isso que é uma carência tão grande, uma necessidade tão veemente, é uma verdade tão fundamental, é uma coisa que não pode ser ignorada, não pode ser escondida, não pode ser esquecida, não pode ser anulada. É a presença do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus no meio da igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O porteiro é que abre. O pastor chama, mas o porteiro tira toda a obstrução, tira todo o embaraço. O porteiro é que abre, que dá acesso
Há um caminho. E foi assim exatamente conosco. Nós ouvimos a voz do Evangelho, mas foi o Espírito Santo que operou no nosso coração. É bíblico. João 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É aquela voz, é aquele que nos convence, é aquele que trabalha no nosso coração, aplicando a palavra da fé que foi direcionada às nossas vidas. É o porteiro, a obra dele é através do Espírito. Por isso é inegociável, irmão. É inegociável a presença do Espírito Santo. Meu irmão, olhe, aqui na igreja pode faltar você. Pode faltar. Aqui na igreja pode faltar o pastor, eu posso faltar. Aqui na igreja pode faltar o trabalhador, o obreiro, pode faltar. Aqui na igreja de Cristo, quando ela se reúne, só não pode faltar uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Ele tem que estar presente. Se ele não estiver presente, é nulo. É ele que não pode faltar. É ele que não pode ser afugentado. É ele que não pode sair daqui. É ele que não pode ser obstruído de estar presente. A presença do Espírito Santo tem que estar com a igreja. Ele está com a igreja. Aleluia! Ele não se ausenta, ele não vem visitar. O Espírito Santo não nos visita aqui, não. Aqui não é lugar de visita do Espírito Santo, não. O Espírito Santo habita em nós, está conosco. Levante a mão e dê glória a Deus. Ai, eu não sentia um arrepio. Não tem aqueles crentes criança? Hoje, não está brincadeira, porque eu senti um arrepio. Isso é coisa de crente criança. Espírito Santo, já pensou você dizer que o Espírito Santo está arrepiando os outros? Soprando no meu congote para eu me arrepiar? Oxe. Ele está aqui. Por exemplo, eu estou sentindo a presença do Espírito aqui. Não sei você, ele está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, aleluia. Ele traz o refrigério, o descanso, a bênção para a nossa vida. Ele está aí, meu irmão. O porteiro está aí, meu irmão. Zacarias 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir, irmão, só esse trechinho. Não por força, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito, a tua vitória é pelo Espírito. A tua bênção é pelo Espírito. É pelo Espírito, aleluia. É pelo Espírito do Senhor na tua vida, aleluia. Agora, é tão interessante essa ligação do Espírito com a igreja, e é uma coisa tão séria, que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre ensino a vocês aqui, qualquer coisa que vier para cima da igreja, foge, sai disso, repreende, se afasta. Tenha muito cuidado. Ele está com a igreja. A igreja é a noiva, é a esposa de Cristo. Olha o que está escrito em Apocalipse 22:17. No último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, no versículo 17. Olha essa união entre ele e a igreja. Olha o que é que diz a palavra. É o Espírito Santo aqui, viu, irmão?
o espírito e a esposa dizem o quê? Vem. Ele fala pela igreja. Levante a mão, dê glória a Deus. Levante a mão, dê glória a Deus, dê glória a Deus. O espírito e a esposa dizem vem. Ele fala junto com a esposa. Aleluia, ele ministra junto com a esposa. Levante a mão, dê glória a Deus. Ele se manifesta junto com a esposa. Aleluia, não aceite, irmão. Mas aí vem as ovelhas. Vamos olhar as ovelhas. Quando fala das ovelhas, fala particularmente a cada um de nós. Nós somos ovelhas. Ovelhas de Jesus, né? Jesus nunca nos atribuiu a figura de um tigre. Jesus não disse, esses aqui são os meus tigres. Não. Jesus nunca disse, aqui estão os meus touros. Jesus nos atribui a figura de uma ovelha. Nós somos ovelhas. E nós vamos ressaltar algumas características de ovelhas. Muito rapidamente, tá certo? Toda essa palavra aqui, ela é muito superficial. É claro que você hoje vai chegar em casa, eu acredito, vai fazer aquilo que eu te instiguei, pegar João capítulo 10, se sentar e dizer, eu vou ler refletindo, estudando. Então tudo isso aqui é muito superficial, mas vamos lá. No texto está mostrando que uma das características da ovelha é seguir o pastor. A ovelha segue o pastor. Olha o versículo 4, o que é que diz? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Então, uma das primeiras características é que a ovelha segue o pastor. A ovelha acompanha o pastor. Ela segue o pastor. E isso nós estamos fazendo, estamos seguindo a Jesus. Quem aqui está seguindo a Jesus, diga glória a Deus. Jesus, seguimos Jesus. Segundo, as ovelhas são gregárias. Nunca o texto mostra elas no singular, está sempre no plural. Não existe a ovelha solitária, aquela que uma ovelha só busca o isolamento quando está ferida ou perdida, está com medo. Então ela procura se esconder porque está perdida. Ou está ferida. Mas a ovelha é um animal gregário. Não tem essa, eu sou ovelha de Jesus. Mas olha, eu gosto de ficar isolado. Eu não quero comunhão com ninguém na igreja. Eu não vou no culto. Não, a ovelha é gregário. Olha aqui, as ovelhas andam em rebanho. As ovelhas andam em grupos. É outra característica das ovelhas. Olha o texto. Está sempre no plural, é mais de uma. É gregária. Uma outra coisa que a gente vê, além da ovelha não se isolar, ovelha não se isola, irmão. Ovelha não se isola. É um sinal clássico. Ovelha não tem negócio de se isolar. Não me toque, não chegue perto, não fale comigo, não vem. Ovelha não. Ovelha não se isola. Outra coisa, a ovelha é limpa. Você não vê uma ovelha procurando um lugar de lama para ficar. Ovelha é um animal limpo. Ovelha não gosta de sujeira. Ovelha é diferente do porco. O porco, aonde tem lama, ele enfia o focinho. O porco procura o chiqueiro. A ovelha procura o pasto. Ovelha é animal limpo.
Você não vê ovelha querendo se meter em sujeira, em bobeira, em besteira. Você não vê. É diferente. Lá Davi falando de ovelhas, no Salmo 23, ele diz: leva-me a pastos verdejantes. Ele não diz, me leva para um lugar de lama. Me leva para um lugar de lama, que ali, nossa, eu vou me virar nos 30. Eu vou ficar satisfeito. Ovelha não tem isso não, irmão. Ovelha gosta de pastos. Ovelha é animal limpo. Uma outra coisa, a ovelha é útil. A ovelha é um animal útil. Útil. Tudo nela tem utilidade. A carne, a lã, o pelo, até os chifres da ovelha. Eu tenho um pequeno chofar na minha casa, que com certeza aquele é de ovelha. Eu comprei em Israel. Ovelha. Tudo se utiliza. Tudo é utilizável. A ovelha é um animal útil. Útil. Olha o que é que diz Paulo em 2 Timóteo 2:19. Fica um alerta para nós. A ovelha tem prazer em ser útil. 2 Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Por quê? Por que a gente tem essa luta? Contra a carne, contra o diabo, contra o pecado, contra as armadilhas de Satanás. Porque nós queremos ser útil. Você quer ser um vaso limpo. Você quer ser um vaso que Deus possa utilizar nas suas mãos. Você quer ser um instrumento que o Espírito Santo possa tocar. Então o crente não tem prazer em estar na iniquidade, em estar na lama, porque ele quer ser útil. Você quer ser útil para a sua geração. Você quer ser útil lá para a sua família. Você quer ser útil para os irmãos aqui na igreja. Você quer ser um vaso de bênção. A ovelha quer ser útil. Mas existe também 3 qualidades. É claro que existe mais, mas existem 3 qualidades que são muito legais na ovelha. Primeiro, é que uma ovelha é um animal afetuoso. Claro que quando você tem conhecimento, não é você chegar num curral e naquela, não, mas a convivência, a ovelha é um animal afetuoso. A ovelha tem afeição. Ovelha não morde. Ovelha não ataca. Ovelha não golpeia. 2 Samuel 12:3. Olha como a ovelha é afetuosa. Eu acho legal isso que Natan usou aqui para falar com Davi. Olha que coisa interessante. 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, 12:3, versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, uma ovelhinha, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Olha só, cresceu na casa dele, junto com os filhos. Do seu bocado comia, ela comia do bocado dele. Ele tirava coisa da boca e dava: toma, minha ovelhinha. E do seu copo bebia. Olha só que afetuosidade. E dormia em seu regaço. Tirava uma soneca no braço. E a tinha como o quê? Filha. Ovelha
tem afetuosidade. Uma vez eu ouvi o pastor Gesiel nos ensinando, e ele falou sobre a capa que Saul rasgou de Samuel. Aí ele disse: toda ovelha, quando está caída, a primeira pessoa que ela ataca é o pastor. Eu guardei isso pro resto da minha vida. Eu falei, é verdade. Ó. É verdade. Primeira pessoa que ela ataca é o pastor. O pastor é o primeiro a não prestar. Saul virou e rasgou a capa de Samuel. Mas a ovelha é um animal afetuoso. Segundo, é pacífica. Salmo 23, versículo 1 e 2. A ovelha é um animal pacífico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Deus diz, ó, o Senhor diz, deita-te. Ela deita. Ela é pacífica, ela não diz, por que eu vou deitar? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se guia com tranquilidade. Não é uma coisa arisca, rebelde. É pacífica. Ovelha é submissa. Isaías 53, versículo 7. Olha o que é que Jesus fala, olha o que é que Isaías fala. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ovelha, chamando os outros para briga, para o pau. Chamando os outros para briga. Qualquer coisa, desce daí se você for homem. O negócio está meio estranho. Se fizer comigo, vai ver. Olhou para mim e não cantou a música no tom, vai ver o que, é que vai acontecer. Que negócio é esse? As ovelhas são submissas à vontade de Deus. Tem cuidado com o testemunho. Bom, vamos para o último, para a gente ir encerrando já. O último, dá uma olhada aí, no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Pastor, o que vem a ser isso aqui? Engraçado é que primeiro ele identifica o estranho no singular, mas depois a voz, ela toma retumbância. Não é mais no singular, é no plural, estranhos. Porque toda a heresia, todo engano começa com Satanás. Mas depois ele tem os seus porta-vozes. Não fica só. Toda a heresia se propaga partindo da fonte, que é o estranho, que é o diabo, que é o mal. Mas a sua voz se propaga. E aqui nós devemos ter muito cuidado com as heresias que se propagam por aí, não é? Muito cuidado para mantermos vivo a doutrina de Cristo. Eu estou falando de doutrina de Cristo, não de costume de homens. Não de costume de homens. Costume passa, irmão. Costume muda, irmão. Costume é transitório. Eu sempre conto aqui que a primeira vez que eu saí do país foi para uma igreja lá em Assunção, no Paraguai. Eu era bem novo ainda. Chegamos lá com a gravata dessa grossura. Era aquelas, como é que era? Ela se chamava língua de boi, né? Uma gravata dessa grossura. Eu com um terno bonito, amarelo.
e um outro pastor comigo. Quando chegamos lá, a igreja linda, cheia. Quem estava pregando naquela noite era a esposa do pastor. Os irmãos, assim, uns roupa assim como está o pastor Marco, pastor não, até assim. E eu, mais um outro pastor que foi comigo, pastor Luiz, chegamos com aquelas gravatas. Aí quando acabou o culto, nós fomos hospedados na casa de um casal. Acho que é Juanito, e o nome da mulher não me esqueço. Eu virei para ele, na hora que a gente foi deitar lá no quarto e tal. Ele deitou numa cama, eu deitei na outra, eu virei para ele e falei assim: Luiz, amanhã tu vai com essa gravata, porque eu, não vou não. Não vou não. Lembra disso? Não é? Onde irmãos eram excluídos porque faziam um coque no cabelo ou soltavam o cabelo. Não é? Aquela mentalidade. Alguns irmãos não entendiam que aí via a irmã Frida usar uma meia e tal. Aí achava que aquilo ali era uma doutrina. Não é? Eu conheço irmãos que... Eu me lembro que uma vez eu fui com o pastor Horácio, a gente foi... Eu sempre conto isso aqui. A gente foi no aniversário do esposo de um dueto que tinha Cícera e Gedalva. Vocês nem lembram, nem sabem, nem conhecem. A gente foi lá. Aí ele virou e disse assim: Horacinho. E eu estava lá do lado. Né? Horacinho. Me lembro que uma vez a gente quase ia sendo excluído por causa de groselha, porque teve um tempo lá na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que era pecado tomar groselha, pecado tomar Coca-Cola, tudo isso, essas bobagens todas passaram. Essas bobagens todas foram embora. Quantos irmãos não foram excluídos porque tinham televisão? Hoje, nós temos programa de televisão, nós temos rede de televisão. Então, essas coisas não dizem, não são, não é doutrina. Doutrina é imutável. A doutrina vale na Coreia e vale nos Estados Unidos, vale na Argentina e vale no Brasil. A doutrina, então a gente tem que guardar a doutrina de Cristo, ter cuidado com os estranhos que chegam com falácias, com coisas que em vez de trazer, trazem fardos para a igreja, trazem heresias para a igreja. Daqui a pouco estão dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Daqui a pouco tem gente dizendo que fulano de tal é o profeta que tinha que vir. Irmão, tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Cuidado com a voz dos estranhos. As ovelhas do Senhor não escutam a voz dos estranhos. Quantos dizem amém, irmãos? Para você ter cuidado com isso, você tem que estar habituado a ouvir a voz do Senhor por sua palavra. Vamos encerrar, mas eu queria deixar um texto. Vamos lá na segunda carta do apóstolo João. Vamos ler do versículo 7 ao 11. Gim, era bom já chamar as crianças. 2 João, lá não tem, é só versículo 7 ao 11. Lá não tem capítulo não. 2 João 7 e 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Isso é uma heresia. Este tal é o enganador, o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Nos dias de João, de Paulo, é porque a gente não vai ter tempo de texto, mas eu posso te dar Judas, capítulo 14, aliás, Judas, versículo 14 ao 19, eu posso te dar 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 12, para você ver que havia lutas com respeito a isso, heresias. Cuidado com a voz do estranho. Nunca, meu irmão,
nunca aceite nada. Escute uma coisa: nunca aceite nada que não seja autenticado pela palavra de Deus. Nunca, vou repetir, nunca aceite nada que não seja autenticado pela palavra de Deus. Ai, pastor, o irmão acabou de orar e desceu um fogo do céu. Pode descer fogo do céu. Se não for autenticado pela palavra de Deus, não aceite. Paulo diz: ainda que um anjo desça do céu e prega a vocês um outro evangelho, tenha como anátema, maldição. Que Deus te abençoe. Tem aí essas 5 figuras que são citadas por Jesus e que trazem com certeza lições para a minha e para a tua vida.